Olá, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo. Joia, tô chegando aqui, vi que já tem um monte de comentário. Vou passar rapidamente aqui, a maioria são boas noites. Mas já começando, boa noite a todo mundo. Nossa terceira aula, tá? Banco de dados 1. Espero que tenha gostado da aula gravada. Se você não assistiu, tudo bem, depois assiste, mas beleza. Só para saber quem assistiu, coloca aí no chat se você assistiu ou não, só pra gente saber mais ou menos como que tá. Mas é isso. Bom, só aquele recadinho básico, se tiver ruim meu áudio ou sei lá, qualquer coisa pode falar, menos a cara, que a cara não tem como melhorar. Mas é isso daí. Então vamos lá, deixa eu dar uma passada rápida aqui nos comentários. Boa noite, Leandro. Boa noite, Aguinaldo. Aguinaldo Freider já começou com uma pergunta boa. Eu já vou voltar nessa pergunta. Boa noite, Tiago. Boa noite, Robson, Giovanni. Boa noite, legal. Giovanni assistiu a aula. Robson também, bacana. Bom, então vamos lá. Começando, já tem 15 online. Já vamos então para a pergunta difícil aqui. Deixa eu pegar a pergunta do Aguinaldo. Boa noite, professor. Gostaria que me respondesse do fundo do seu coração. Alguém consegue utilizar esse tipo de modelagem DARE em um cenário real? E eu acabei de ver que meu chapéu tá torto. Olha isso, falando com vocês, chapéu torto não pode, né? Tudo bem. Bom, sua pergunta é uma pergunta difícil de responder, por quê? Para eu responder se alguém consegue, eu precisaria conhecer a todos e tal. Mas, assim, a gente sempre tem que ter uma modelagem, a gente sempre tem que ter uma base. Eu não consigo fazer nada, nem programinha simples, sem rabiscar um papel, sem botar no papel como vão ser minhas tabelas, o relacionamento entre elas e tal. E eu acho que eu comentei na aula gravada, não lembro, mas na prática tem muita gente que usa o diagrama de classes como um DARE, certo? Põe as tabelas e o relacionamento entre elas ali para ter uma noção. Mas qual que é uma questão importante do DARE, do diagrama de identidade de relacionamento? O diagrama de identidade de relacionamento, tipo, o diagrama de classes funciona bem para isso se você entende bem o diagrama de identidade de relacionamento. Certo? Por quê? Porque, é retrabalho eu fazer um DEL depois de classes? Talvez. Mas é bom você entender o que significa ter um relacionamento entre as tabelas do banco, como que eu trabalho aquela questão de se o relacionamento vai virar uma tabela à parte ou não, certo? Que num diagrama de classes, não sei se você teria essa clareza aí se você tiver já também essa clareza no N para M, você vai ver essa tabela extra, mas eu acho que é importante a gente entender o diagrama de identidade de relacionamento, saber fazer, saber ler um desses, até para a gente não usar no futuro, talvez, usar um outro diagrama, alguma coisa assim. Mas eu acho que de qualquer jeito, você precisa fazer uma especificação de requisitos bem feita, rabiscar alguns diagramas e uma coisa básica. Não sei quantos diagramas vocês já aprenderam lá do modelo UML, mas a gente tem um monte de diagrama de use case, diagrama de fluxo, diagrama... eu até esqueci o nome deles. E realmente também a mesma pergunta que fazem lá. A gente usa todos os diagramas? Não, porque eles têm usos diferentes também. E eu já vi muita empresa que faz um diagrama use case só para fazer aquele primeiro rabisco na hora que está conversando, um diagrama de classes e acabou. Mas alguma coisa você tem que ter. Então, é bom entender o DARE, é bom entender essa questão de relacionamento, e eu acho que sim, que ele deixa claro para a gente essa questão de relacionamento do banco de dados. Eu acho que ele é um diagrama bem legal de saber. Vamos lá, o Agnaldo, ele continua a pergunta, deixa eu complementar. Ó. Imagine fazer esse modelo para um sistema de nota fiscal, só as informações principais da nota vai ocupar mais de 50 colunas. Um sistema, por mais simples que seja, chega a 100 tabelas, muito fácil. Ficaria praticamente impossível se localizar, não acha? Bom, se eu seguir essa ideia, aí eu não faço nenhum diagrama, certo? Aí eu não faço um diagrama de classes, eu não faço diagrama nenhum, porque o sistema grande vai crescer. Só que você precisa, é uma boa documentação. Eu acho que quanto maior o sistema, mais importante ter os diagramas. Mas, como eu falei,
Aí a empresa vai decidir qual diagrama utilizar, e realmente muitas delas acabam usando só o de classes, mas tem que ter um diagrama estruturando o seu programa, o seu banco de dados, para você ter uma noção. Como foi comentado também, eu esqueci de abrir aqui uma janela extra, deixa eu já abrir o meu PHP-MyAdmin. Eu esqueci qual foi o aluno que comentou que o próprio PHP-MyAdmin gera um diagrama automático do banco. E às vezes você precisa correr para esse diagrama automático para salvar a sua vida. Bom, eu abri aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela. Deixa eu pôr aqui minha carinha. Cadê? Compartilhar a tela. Janela, aqui, compartilhar. Ficou pequeno. Aqui, ficou melhor. Bom, esse é o PHP-MyAdmin. Eu abri aquela nossa base de teste, tá? O PHP-MyAdmin, aqui no último botão aqui em cima, eu tenho o Designer, que parece que tem outras traduções tão diferentes, tá como desenhador, alguma coisa assim. Se eu clicar, ele monta para mim um diagrama, tá? Ele não é exatamente uma entidade de relacionamento, ele realmente parece mais um diagrama de classes. Na verdade, aqui me falhou o nome desse diagrama, não sei dizer o tipo, mas ó, ele mostra qual que é o campo que está ligado com qual campo, qual tabela está ligado com qual tabela. Isso aqui é o mínimo que o programa tem que ter numa documentação. Programas grandes vão ter? Vão, e tem que ter. Mas é aquele negócio, muitas vezes você vai ter um diagrama automático e muitas vezes diagramas por partes. Você vai pegar parte do programa tem essas tabelas, parte tem outras. Eu já fiz programa assim que a gente fez um diagrama tudo por partes, porque era muito grande mesmo. Fica impraticável numa tela inteira, mas fazendo por parte fica legal. Beleza? Espero ter esclarecido mais ou menos. Mas beleza, vamos ver aqui as perguntas do chat. Espera aí que fugiu lá para baixo. Boa noite, pessoal chegando. Então, boa noite, todo mundo está chegando. Tem gente que não assistiu, tudo bem, boa noite. Lembrando que a professora Kelly está aqui para responder vocês quaisquer perguntas que vocês quiserem. Então, ela escreve ali em letras maiúsculas, até para ficar com mais destaque, tá? E aí, aqui ela colocou uma recomendação de fechar todas as janelas do computador, principalmente aquelas janelas legais que chamam a sua atenção, certo? Tipo YouTube e sites afins. Mas beleza. O que eu ia falar disso? Eu ia falar que também não esqueçam da entrega da atividade, que até hoje, se eu não me engano, e aí eu acredito que vai ter até umas dúvidas em relação à atividade, como essa dúvida do Elielson. Elielson da Silva Santos, como representar uma tabela associativa cardinalidade n por n no DER? Bom, basicamente a sua cardinalidade ela vai estar relacionada com o seu relacionamento. Então, você vai falar em relação ao relacionamento. No livro de vocês, tem alguns exemplos de como que você representa isso. No DER tem algumas representações diferentes. Até a gente comentou que dependendo do software que você vai usar, tem uma representação diferente. Eu vou compartilhar aqui minha telinha do livro, só para a gente brincar um pouquinho aqui. Janela, cadê meu livro aqui? Compartilhando. Está aparecendo, está aparecendo. Então aqui, ó, na unidade 2 mesmo, está falando de cardinalidade. Ele está falando a questão de cardinalidade, tem a observação do mínimo e máximo, que é mais ou menos a ideia que a gente usa no BR modelo. Mas eu queria trazer aqui para baixo, ó. Existem formas diferentes de representar a cardinalidade. Tem esse 1, 2.1, tem o 1 sobre 1, que a ideia é, um professor pode ministrar uma disciplina e uma disciplina só pode ter um professor. Então, a cardinalidade a gente chama de 1 para 1. No diagrama de classes, eu acho até mais direto, que fala 1 para 1 e acabou, mas a gente coloca aqui o mínimo e o máximo. Ela pode ter no máximo 1 e no mínimo 1, beleza? Tem a cardinalidade 1 para n, que aí a gente vai falar que, quando eu falo 1n aqui, significa um professor, ele pode ministrar uma disciplina, na verdade aqui está falando o contrário, né? Um professor pode ministrar várias disciplinas, eu estou vendo como se fosse a sintaxe de baixo. Um professor pode ministrar várias disciplinas, mas uma disciplina só pode ter um professor. Certo? Ou então, nessa sintaxe de baixo, um professor pode ministrar N disciplinas e uma disciplina pode ter um professor. Certo?
Então, você lê a parte de cima é para a direita e a parte de baixo vai para a esquerda. E aí, deixa eu ver aqui. Aqui é o N para N. O N para N é quando vários professores podem ministrar uma disciplina só e um professor pode ministrar várias disciplinas. E beleza. Mas eu quero ver aqui... Não, eu quero voltar para a minha telinha. O que eu quero falar, na verdade, é do BR modelo. O BR modelo, ele trabalha nessa sintaxe de mínimo e máximo. Então, abrindo aqui o meu BR modelo. E eu até mostrei no final da aula essa questão. Cadê minha janela? Muitas janelas ao mesmo tempo. Legal, né? A gente fala para vocês fecharem a janela e eu tô com um monte aqui, mas tudo bem. No meu caso é porque eu estou variando elas. O BR modelo, ele usa essa cardinalidade mínimo e máximo. Certo? Então eu coloco entidade, relacionamento e outra entidade. E eu vou colocar a relação entre elas. Quando eu coloco relação, ele já coloca uma cardinalidade 0n. O que significa o 0n? O 0n significa que... ele não vai para o lado. Que eu posso ter de 0 até n. Então, eu posso mudar essa cardinalidade. Aqui, posso ter 1 para 1. 1 para 1 não, é mínimo 1, máximo 1. Mínimo 0, máximo 1. Mínimo 1, máximo n. Ou mínimo 0, máximo n. Tá? Então, no caso, se fosse 1 para 1, 0n, seria uma entidade. Ela pode ter um relacionamento com várias entidades, ou com uma entidade só, ou com nenhuma. Certo? E essa outra entidade, obrigatoriamente, tem que ter uma da outra. Mais ou menos isso. Certo? A gente vai ter mais tempo ainda para explorar questão de cardinalidade. E a gente fica repetindo as coisas e isso vai ficando na cabeça mais fácil. Mas é basicamente isso. Quando você pode ter 0 relacionamento, significa que não é obrigatório você ter um relacionamento com a outra tabela. Se você tem que ter no mínimo 1, então tem que ter no mínimo 1. Vamos lá. Outra pergunta. Hoje está mais divertido, que eu vou responder uma pergunta e já bagunça tudo aqui, que tem um monte de pergunta nova. Deixa eu ver, eu voltei para antes. Tiago, ELR. A gente vê uma sigla dessa, dá curiosidade de saber o que é, mas tudo bem. O que vale mais em questão de cardinalidade? A da matemática ou álgebra relacional? A das regras de negócio ou da criatividade do desenvolvedor? Para você entender a cardinalidade, o detalhe que eu me movimento aqui, eu balanço a mesa. Eu não estou no meio do terremoto, tá? Fiquem tranquilos. Balança toda a minha câmera, eu estou na câmera do notebook. O que vale mais em questão de cardinalidade? De matemática, álgebra relacional, regras de negócio e criatividade do desenvolvedor? No caso, aqui, vai muito pela regra de negócio, porque você vai ter que entender qual que é o relacionamento do objeto real, certo? Então, você tem que respeitar a regra de negócio aqui, porque senão você vai travar muita coisa. Por exemplo, esse exemplo de professor e disciplina, você vai lá e faz um banco de dados bem basicão e coloca lá um professor para uma disciplina. Aí a faculdade vai cadastrar e fala, não, mas o professor pode ministrar mais de uma disciplina. Aí chega naquela, não foi assim que eu entendi, o sistema só aceita isso. Não, o sistema tem que se adaptar à regra de negócio. Então, você tem que entender a regra de negócio para ver. Você tem aquela conversa inicial. Um professor pode ministrar várias disciplinas? Pode, não tem problema. Beleza. A disciplina pode ter mais de um professor associado a ela? Pode ou não pode. Aí depende das regras da faculdade, coisa assim. E você tem que levar em consideração que muitas vezes o usuário não entende muito a regra, digamos assim, do programa, que aí é a parte da criatividade do programador. Por quê? Porque às vezes o usuário, o pessoal da faculdade que está te contratando, vai falar, não, uma disciplina só tem um professor, não pode ter mais de um. Mas às vezes ele não está levando em consideração que pode ter o cadastro das disciplinas que já aconteceram, que continuam cadastradas. Então aí sim a disciplina pode ter mais de um professor, porque leva em consideração os professores que já ministraram a aula, que vão estar associados àquela disciplina. Então, pode ter talvez um professor por disciplina no ano, ou às vezes se o professor sai no meio do ano, tem que entrar outro no lugar, ficam os dois associados à disciplina. Então tem casos assim que você fala,
É estranho pensar em dois professores ministrando uma disciplina ao mesmo tempo. Aí você pensa, não, tem vários casos que pode acontecer. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, tem que saber aquela leitura no levantamento de requisitos e conhecer um pouquinho dessa experiência também da criatividade. Vamos lá. Professor, tive problemas para rodar BR modelo no Ubuntu 20.04, LTS, instalei Java 11 conforme instalado no Windows, mas ficou bugado, as ferramentas ficaram cortadas. Bom, Marcos, eu estou usando o Ubuntu aqui, fico até feliz de ver vocês usando o Ubuntu também. É legal ver o pessoal usando Linux. Mas o que acontece? Se for uma coisa visual, o meu ele também fica cortado. Na verdade, não está mais. A hora que eu abro, geralmente a ferramenta ali fica cortada. É alguma coisa de configuração de janela que ele fica mais ou menos assim, não é? Não sei se é isso que acontece no seu, mas toda vez que eu abro, eu tenho que vir aqui no cantinho e aumentar para o lado, e aí beleza. É só uma configuração de visual que alguém fez mal feito. Beleza. Não testaram em todas as plataformas. Se for isso, ótimo. Se não, a gente vê. Beleza. Boa noite, EGS. A professora Kelly lembrando, prazo final da atividade até 23h59, beleza. O Agnaldo dando feedback, é o perfeito, a empresa que eu trabalho faz esse tipo de diagramas, que o professor não lembrou o nome, também gostaria de saber, pois eu achava que esse era DER. Tá, o diagrama do banco de dados, né? Então, o DER, ele especifica o relacionamento, ali não tem relacionamento. Ali eu vejo que ele é bem parecido com o que a gente vê na literatura como modelo lógico, né? Porque ele vai pegar as tabelas, os campos e tal, mas não aprofunda muito. Deixa eu ver aqui, que eu nem estou acostumado muito com esse diagrama do... ele mostra... Ele parece muito com o diagrama de classes, porque ele vai mostrar o campo com o tipo, campo, tipo, campo, tipo. E realmente bastante empresa usa esse, até porque faz uma engenharia reversa, né? Faz o banco primeiro e depois gera o diagrama automático. Vamos lá. Peraí que eu vi aqui a pergunta e perdi. Aqui. Boa noite. Posso criar um tipo para uma coluna como um enum? Por exemplo, atributo tipo T pessoa, que pode ser física ou jurídica. Então poderia existir uma tabela do tipo T pessoa? Tem o tipo enum, tá? Isso vai depender também do banco de dados que você tem, mas o MySQL ele tem o tipo enum, tá? Vou rapidamente aqui, até porque hoje já estamos acabando nossos 20 minutos, mas eu vou segurar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Vou compartilhar de novo meu phpMyAdmin, estou nele. Estrutura, eu vou pegar aqui, estrutura pessoa, vou aumentar a fonte, beleza, fica grandão. Estrutura. E depois vamos criar um campo novo. Adicionar um campo, beleza. O campo vai ser esse campo com nome bonito. Tipo, eu tenho vários tipos aqui disponíveis, tá? Então aqui, vamos achar. Aqui, eu tenho o tipo enum. O tipo enum, eu vou ter tipos pré-definidos. E aí eu tenho até uma opção nessa interface de digitar os valores do enum. Quais são os valores que vão estar aqui permitidos, tá? Então, oi, tchau, etc. Alguma coisa assim. Então você adiciona seus valores e você vai ter os valores ali pré-definidos para o seu enum, que internamente ele vai colocar uma enumeração, coisa assim. Mas os bancos de dados eles variam um pouco nos recursos que eles têm disso, mas o enum tem. E eu acho que no slide da primeira aula, acho que a gente comentou do enum. Professor, eu fiz o DER pelo Workbench, mas a cardinalidade lá não mostra os números, mas faz com as linhas de 1 para N. Isso aí a gente vai precisar analisar. Eu não sei como que é a sintaxe do Workbench. Se puder, manda um exemplo. Se bem que, na verdade, a entrega é hoje já, né? Mas a gente pode ver, dá um grito aí para a professora Kelly, que aí ela tá... Beleza, ela tá atenta aí, ela pode responder. Bruno, para fazer o exercício da atividade 1, eu preciso utilizar a tabela cursando administrativa, eu utilizo uma entidade normal no programa BR Modelo. A gente vai usar basicamente entidades normais, a gente não vai usar
muita coisa diferente. Na verdade, assim, eu preciso lembrar, eu esqueci até qual que era o problema da atividade um, mas a gente não usou nenhuma entidade diferente, não. Usa o retangulinho normal. Miguel, professor, toda tabela tem que necessariamente ter uma chave primária? Não, não é obrigatório, pode não ter. Muitas vezes acontece em tabelas que são só para associar outras duas tabelas, você vai ter, tipo, duas chaves estrangeiras ali, pode ter outras colunas com valores e tal. Muitas vezes essas tabelas nem colocam uma chave primária, não faz muita diferença nesse caso. Pode ter, ah, é uma boa prática ter a chave primária na maioria das tabelas, mas não é obrigatório e às vezes em algumas tabelas não faz muito sentido. Uma chave estrangeira ainda, Miguel, uma chave estrangeira precisa necessariamente ser uma chave primária? Boa pergunta. Eu acho que não existe a limitação do banco, mas é uma boa prática, por quê? Porque você vai ter que ligar a um outro registro e você tem que ter uma unicidade, você não pode ter duplicação daquele registro. Como é comum a gente ligar ela sempre com chave primária, vou te confessar que eu não pensei nessa pergunta. Eu acho que não existe restrição de banco que você poderia fazer, mas eu também acho que não é uma boa ideia ligar um campo que não é chave primária, tá? E beleza. Aqui é daquele, eu já ia responder aquele aqui, mas ela que está respondendo, pessoal. Beleza. Fábio Oliveira, no PR modelo, a chave estrangeira deve apresentar como chave primária, com preenchido, outro componente jornal. Não se preocupe ali com a chave estrangeira, se preocupe só com a primária, identifica a primária e pronto, e beleza. Tá? Para esse caso, só a primária. Legal. Marcos, exatamente bugou dessa forma, porém não funcionou puxando dessa forma. Beleza, se quiser fazer outro teste, ali o local de puxar, ele é bem chatinho mesmo. Então, às vezes, é ruim de pegar no lugar certo. Vamos lá. Aqui o Miguel, essa pergunta aqui eu já respondi. Beleza. Vamos lá, João Pedro. No caso de uma alteração no banco de dados que existem muitos dados, qual a melhor maneira de não corromper os dados já existentes nessa alteração, caso adicione algo que é relacionado com outros campos? Pergunta um tantinho complexa, certo? Porque muitas coisas podem acontecer nesse ponto. Se você quer alterar um banco de dados que tem muitos dados e não quer perder dados, primeira coisa, não apague nada. Tipo, não apaga a coluna nessa alteração e tal. Primeiro você tem que ir adicionando as colunas que você precisar, adicionando informações extras. Depois, se tiver redundância, você vai reduzindo e vai apagando. Inclusive, você tem que ver o que está referenciando aquelas tabelas. Se você tiver programa utilizando aquela base de dados, já em tempo de execução ali, e você vai alterar, se você tirar a coluna que está sendo acessada, vai dar pau e pronto, certo? Então, eu já vi bastante sistema legado que vai adicionando colunas novas e não pode apagar as antigas por questão de contabilidade, vai vir de compatibilidade, né? E vai virando um pequeno Frankenstein ali, né? Então, às vezes até melhor você partir para uma tabela nova, que vai ser uma tabela para futuras versões do sistema e tal. Mas tem muito caso, muita coisa envolvida aí, tem que analisar caso a caso para não bugar tudo. Professor, é obrigatório colocar nome no relacionamento? Bom, isso aí você tem que discutir com o seu cônjuge e tal, se vocês vão dar um nome. Não, tô brincando. No DARE, o relacionamento, é obrigatório, digamos assim, porque ele tem que ter um nome, mesmo seja relacionamento um e tal. O padrão é a gente dar um nome para a gente entender melhor o que faz. Só que tem casos que você não consegue achar um nome bom para ele, tipo aluno disciplina, o aluno curso disciplina, beleza. Mas se for uma coisa que você não tem um verbo, não tem uma coisa nenhuma ali que você pensa, é como até você encontrar um relacionamento que é aluno, underline, disciplina. Coloca ali as duas tabelas envolvidas, com um underline no meio e tá beleza. Vamos lá. Aqui, ó, Thiago.
chave estrangeira não necessita de chave primária, mas deve ser obrigatoriamente única. Isso mesmo. Era a minha dúvida. Muito obrigado pelo apoio. Se não for único, vira uma zoeira. Então, tem essa obrigação. Beleza. Bom, Elielson pergunta em relação ao trabalho. A professora Kelly já deu uma resposta muito legal aqui, ó. Essa análise fica para você. Então é isso aí, gente. Ó, eu passei um pouco do horário, mas consegui zerar as perguntas de vocês. Gostei da participação, foi bem legal. Mais dúvidas vocês podem continuar mandando, podem mandar no Fale com o Mediador. A gente está por aqui, tá? E tem a nossa aula de banco de dados 2, tá? Então às 9h50 a gente vai estar com a live de banco de dados 2. É isso aí. Obrigadão. Até mais. Tenham uma ótima aula e tchau.